Olá! Diminuição das chuvas no sul e sudeste do país. Com os reservatórios caindo a níveis alarmantes, foram sinais de que não era mais possível manter a política tarifária que o país havia definido para o consumo de energia elétrica. Com a queda na produção de energia hidrelétrica, o país está usando intensamente as termoelétricas, que custam muito mais do que a energia produzida pela água. Com isso, sobrou uma conta que até agora está com as distribuidoras de energia, quase 35 bilhões. Para resolver o problema, o governo anunciou um programa de socorro às distribuidoras e já reconheceu que os consumidores terão aumento, mas só em 2015. Hoje, o Brasil em Debate, que começa agora pela Rádio e TV Câmara, vai discutir essa situação. Eu sou Vânia Alves e nossos convidados são os deputados Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, e o líder da minoria, Domingos Sávio, de Minas Gerais. Deputados, houve um problema de falta de planejamento no setor elétrico brasileiro? Deputado Domingos Sávio. Bom, gostaria de cumprimentá-la, Vânia, meu amigo, colega deputado Chico Lopes, todos que nos acompanham. De fato, houve, é claro, um problema de planejamento, mas não é só isso. É claro que nós temos a compreensão de que a gente vive uma estiagem na região que tem o maior número de reservatórios e isso impacta na capacidade de geração de energia hídrica. Mas isto não é nenhuma novidade. O próprio PT se valeu disso no passado para poder atacar de maneira muito dura, no final do mandato do presidente Fernando Henrique, como se a responsabilidade pelas dificuldades vividas lá em 2002 eram de exclusiva falta de competência e de gestão do governo da época. E naquela época também houve uma estiagem. Mas nós não podemos ignorar que aquilo foi um alerta. Lá há 10 anos atrás, mais do que isso, há 12 anos atrás, o Brasil viu que ele não podia ficar dependente só dos sistemas de geração convencionais de hidrelétrica, que ele precisava de investir em fontes alternativas, que ele precisava de se preparar, porque, é claro, você tem sempre a possibilidade de ter um ano com um índice menor de chuva. Isso é da natureza. E, infelizmente, isso tem se agravado. Então, houve falta de planejamento, houve falta de investimento adequado no setor. E o pior, neste momento está havendo uma má gestão, porque tenta-se tapar o sol com a peneira. O operador nacional do sistema, que tem a responsabilidade de ter uma visão macro do Brasil inteiro e que não é um gestor ou não deve ser um gestor com uma postura politizada, partidarizada, ele já tem vindo a público dizer que o risco de nós termos aí um racionamento é muito alto. Mas o governo insiste em tapar o sol com a peneira e está adiando o problema. Inclusive admite que os custos hoje já são muito elevados, muito maiores do que o cidadão está percebendo, mas ele está adiando essa conta para o ano que vem por causa da eleição. Isso não é uma boa maneira de gerir um problema que já está aí, um problema que existe, fingindo que ele não existe. Deputado Chico Lopes, há algum tempo o país tem passado por períodos de apagões, apagões regionais, apagões nas cidades, as cidades ficam algumas horas sem energia. O senhor acha que o governo planejou mal o crescimento do consumo, o crescimento da produção? Primeiro, eu quero cumprimentar o Sábio. Acho que um debate vai ser salutar. Eu posso ter divergência com algumas afirmações dele, mas, no geral, nós concordamos em que o X do problema não se privatiza infraestrutura em canto nenhum do mundo. Esse primeiro erro foi esse. Segundo, nós tivemos avanços fabulosos quando fizemos interligação pelo ar. Então, você pode, no Ceará, estar consumindo energia de um canto e, ao mesmo tempo, de outro lugar da sua produção do Pará. Essa é a primeira coisa. Segundo, quando nós privatizamos, quem comprou sabia que tinha risco. E o capitalismo é de risco. Agora, o governo peca por não ter tido uma política de fiscalização. Essa agência reguladora é uma ficção. É uma ficção. Porque se vem fiscalizando, e aí eu concordo com o Sábio, e fosse criando infraestrutura para a coisa acontecer, porque até agora a transposição do Rio São Francisco não terminou? São problemas graves. Se tivesse a transposição do Rio São Francisco, porque o Ceará, a novidade é chover. A seca é normal. O que não é normal é ter inverno.
Então, isso tem que ter planejamento a longo prazo. Outro, nós temos a energia mais barata no mundo por causa dos nossos recursos naturais. Mas os recursos naturais, a própria natureza se modifica, ela não é permanente. Então, tem todo esse tipo de agravante que a gente tem que analisar o porquê. Se eu, cada vez que eu comprasse um carro, a empresa tivesse prejuízo, tivesse tirado nas minhas costas porque eu estou usando o carro, nós não ia para canto nenhum. Então, a energia também já foi previsto o Selvidilho, que acabaram com o Selvidilho, e colocamos aonde tivesse necessidade de ter geradora com óleo da Petrobras, etc. e tal, para fazer uma complementação. Porque lá, nas fronteiras do Brasil, nós recebemos energia bem baratinha da Venezuela, daquela região, e vendendo tão caro na própria região como no resto do país. Então, a política das reguladoras é que eu faço uma crítica com profundidade. E eles sabem disso, que desde as privatizações que eu estou nessa discussão de preço de energia elétrica. Elas tiraram os investimentos com 5 anos de privatizações. Agora vem esse prejuízo aí por falta de administração e fiscalização, e é o consumidor que vou pagar. Esse é o problema. Eu, comerciante, que te dou emprego, faço desenvolvimento, é que vou pagar caro. Alguém tem que ser responsabilizado, não eu, o consumidor. Eu paguei do jeito que eles me cobraram. Energia eu não chego, não me cobro só 30. Não, mas só posso vender por 50. Agora, ia para o mercado aberto, as empresas foram para o mercado aberto, as distribuidoras iam para o mercado aberto, comprava 17 kW e colocava a 50, 60 na sua planilha. Então, merece uma auditagem com profundidade, não é CPI não, porque isso é politicamente, não vai para canto nenhum. É uma auditagem técnica para saber onde é que está o furo e o rombo para se consertar. E nós não podemos brigar, porque energia é desenvolvimento, energia é vida, e energia é de uma importância em qualquer lugar. E o Brasil se dá o luxo de ter energia da própria natureza, e nós chegamos a esse estágio que está. Vamos tirar os exageros da política, um ano eleitoral, etc. Tal, mas tem que ser feita alguma coisa. Mas eu responsabilizo primeiro a agência reguladora. É tanto que a auditoria se faz na empresa privada e na empresa pública para saber dar o furo e consertar imediatamente. Agora, o senhor citou a questão do consumidor ter que pagar. Realmente o Brasil tem uma energia muito cara, sobretudo para o consumidor residencial. É altíssimo o preço da energia. Agora, essa política tarifária está um pouco confusa, não, deputados? Porque a gente teve no ano passado um desconto de 20% em média nas contas de energia. Mas já havia um buraco do uso das hidrelétricas, que são sempre usadas no período mais grave de estiagem. O começo do ano costuma ser um período de maior uso. Quer dizer, essa coisa de segurar... Agora, segurar esse aumento para 2015, por que 2015? A questão do uso do preço da tarifa, isso parece que está sendo usado politicamente, deputado. Só para me completar a linha de raciocínio, aí você... Seguinte, vamos por parte. Nós tivemos lucros fabulosos nas distribuidoras de energia elétrica. Inclusive, nós temos uma ação na Justiça Federal, mas o juiz lá sentou em cima e não vai sair nunca de lá, já disse disso. Tivemos lucros, entramos agora com a PDC, o Eduardo da Fonte aqui, e o próprio Tribunal de Contas, porque eu não acreditei só na agência reguladora, o Tribunal de Contas mostrou os erros. Nós estamos aqui, está aprovado, para devolver o dinheiro que foi cobrado a mais. Se foi cobrado a mais e a auditoria da época chegou a essa conclusão, não se discute mais. Agora, se a energia mais cara do mundo e os custos são mais baratos, os lucros se apresentam bem. Então, o que eu acho é o seguinte, é que eu acho que é o que é o mesmo momento que eu sabe disso, há uma falta de fiscalização com mais profundidade, planejamento a longo prazo, que nós estamos falando de infraestrutura. Nós não estamos falando de qualquer coisa na economia. Portanto, essa história aí está muito mal contada e tem que ser melhor contada. O que o senhor acha dessa política tarifária que vai, volta, adia? Vânia, vamos fazer uma análise que possa ser compreendida pelo cidadão que paga os impostos, que paga a conta de luz, não só o cidadão na sua casa, mas também aquele que tem a empresa, que gera emprego
e que também paga a conta de luz. Como é que as coisas chegam a esse ponto e como que isso vai afetar na sua vida e no seu bolso? Você começou o debate nosso falando da falta de planejamento, com o que eu concordei e realmente o próprio deputado, nosso colega Chico Lopes, também concordou. Mas isso é muito grave, isso afeta a sua vida. Nós não podemos ignorar que a presidente Dilma, ela chegou ao cargo de presidente passando a ideia para o Brasil de que ela era uma excelente gerente, uma grande gestora, e ela veio do setor elétrico, ela veio do setor de energia. Ela, inclusive, foi presidente do Conselho Nacional da Petrobras durante 4 anos lá como ministra da Casa Civil e, antes disso, ela estava no setor de energia. E ela, portanto, conhecia essa área. E ela sabia que é uma área estratégica para o país. O país não vai desenvolver se não tiver energia. Não tem como você gerar emprego. Hoje nós vivemos um drama. Se você quiser crescer a sua empresa, se você quiser ampliar ou montar um novo negócio, em qualquer parte do país você vai procurar a empresa concessionária de energia, ela não está podendo ampliar a oferta de energia. Ela já está correndo o risco de cortar energia. Isso é um desastre, vai afetar o emprego das pessoas. O Brasil está crescendo menos do que a média de crescimento da América Latina. E olha que nós somos uma das maiores economias do mundo. Tínhamos que estar crescendo mais para acompanhar o crescimento da população, para gerar emprego para o mais jovem que está chegando agora e quer ter uma oportunidade, mas faltou planejamento. Mas não foi só falta de planejamento, faltou competência. Aquilo que a gente imaginava que era um governo competente, gestor eficiente, faltou. E aí vem os números muito concretos e que afetam a vida do cidadão. O deputado Chico Lopes lembrava que o setor era um setor rentável. Pois bem, o atual governo tomou algumas medidas que não afetou só as empresas privadas, não. A Eletrobras é uma empresa pública. A Eletrobras, inclusive, faz a gestão da maioria das empresas que fazem o abastecimento lá no Nordeste. No Ceará, em vários em Pernambuco. A Eletrobras está presente ali, como está presente em várias partes do Brasil. A Eletrobras, que é uma empresa pública, ela teve uma queda de mais de 60% nas suas ações. Ela é uma empresa pública, mas tem ações também na Bolsa, ou seja, ela despencou. Ela teve prejuízos com um setor que, como o deputado Chico colocava, é lucrativo. Mas por quê? Por gestões erradas do governo, por atitudes populistas. Falou que ia diminuir a conta de luz no início do ano, fez um barulho, foi para a rede nacional de televisão, né? E o cidadão esperou que aquilo fosse duradouro. A conta já subiu. Hoje, o custo já está sendo absorvido pelo governo e pelas concessionárias, mas já se avisou. O próprio ministro foi em rede nacional e avisou, olha, essa conta vai chegar no bolso seu, do cidadão, no ano que vem. Por que não está chegando agora? E aí é pior, porque o setor pode desorganizar mais. No ano que vem, porque esse ano tem eleição, e aí nós não queremos passar a impressão para o cidadão de que a vida está ficando mais difícil. Mas está ficando mais difícil. Porque na medida que a Eletrobras despencou na bolsa, e não foi só essas empresas do setor de energia elétrica, o setor de energia ligado ao petróleo, a Petrobras, vive a pior crise da sua história, com também perdas de bilhões de reais, caiu mais de 50%. Só para concluir esse raciocínio. Veja bem, se essas empresas que são públicas despencam, o risco Brasil aumenta. Os juros vai aumentar, já está aumentando, porque a credibilidade no Brasil lá fora, e nós não vivemos numa ilha, nós temos que relacionar com o resto do mundo, a credibilidade cai. Se o juro aumenta e se você vive uma relação de falta de confiança, a situação vai apertar lá para o cidadão lá na frente. Vai aumentar a conta de luz, vai aumentar a inflação e vamos viver momentos mais difíceis. E o governo finge que está tudo bem. Bom, a gente volta daqui a pouco com esse debate. A gente vai fazer um pequeno intervalo. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o uso das termoelétricas no Sistema Energético Nacional com os deputados Domingos Sávio e Chico Lopes. O deputado Chico Lopes chegou a citar a transposição de São Francisco e eu me lembrei de Belo Monte, que são duas obras que usam energia da água para produzir energia elétrica, eletricidade.
E as termoelétricas são consideradas muito piores que esse sistema que a gente tem no Brasil, porque elas são muito poluidoras. Mas essas duas obras também foram muito criticadas pelo setor ambiental. Qual é a solução para o Brasil? É continuar queimando carvão? É também de derrubar a mata para fazer hidrelétrica? Como é que a gente fica com essa questão? Olha, deputado Chico Lopes? a solução que você pede, primeiro, só se não nascer mais gente. Porque vai nascendo gente, tem que morar, tem que comer, tem que... Nós temos que desenvolver esse país. E estamos desenvolvendo, mesmo com essas crises que estão acontecendo, mas estamos desenvolvendo. E é onde nós temos que ir buscar nos recursos naturais. Que eu sou a favor que tenha uma preocupação grande com a ecologia, nós temos. Mas como é que você vai aumentar? Só tem uma saída. Nós estamos com a eólica, já com um bom percentual de megawatt no Ceará. Inclusive, foi onde começou essa experiência de energia, foi no Ceará, por causa de ventos que nós temos. Os ventos maravilhosos do Ceará, maravilhosos. Né? Nós temos a questão do sol, que também estamos tirando energia desse local. Mas, para a necessidade que nós temos, só essas não vão resolver neste momento. Então, tem que ir nos recursos naturais. O outro problema, nas privatizações, nós deveríamos ter, como nos Estados Unidos, eu não quero energia aqui do Sávio, eu quero de você imediatamente, nós temos isso. Nós não temos, só São Paulo é que tem 2 distribuidoras, mas não tem tecnologia de fazer essa... Também é outra. Outra, o Sávio fala que o governo faz isso, faz aquilo. Eu diria, Sávio, eu tenho uma família grande. E eu divido poder com minha família. Meu papel é fiscalizar a família como um todo. Mas, às vezes, quando eu faço fiscalizar, a coisa já aconteceu. E eu tenho que refazer. Então, foi criada a agência reguladora como a salvadora da moralização das privatizações. E nós outros que eram contra a privatização, que eu não posso ser mais contra, que já aconteceu, não vai voltar a ser estatizada, e isso não acontece. Se nós, da defesa do consumidor, que queremos defender o consumidor, de uma energia mais cara que podia ser mais barata, que as grandes empresas tiveram lucro astronômico neste país, e nós chegamos a isto, quem foi criado para fazer essa fiscalização não foi a presidente da República. Tem o Ministério de Minas e Energia. Então, se eu boto o ministro e ele não cumpre o papel dele, é outra história. Mas eu só queria chamar a atenção para esse detalhe, não tirando a responsabilidade nossa que estamos no governo. Mas vamos mais adiante. Então, a questão do Selvidílio, que acabou, mas essa autorização para fazer energia do óleo era para caso de necessidade e ela passou a ser permanente. Essa é a questão. É o caso das termoelétricas. Das termoelétricas, passou a ser permanente. Outra, a agência reguladora, quando tinha os cálculos, que na planilha A era o fixo e o B era dos variáveis, era aqui que morria o perigo. Então, há uma agência reguladora que melhorou bastante, os concursos lá é muito difícil, está melhorando bastante, mas nós temos que fazer a crítica que ele está fazendo. Eu acho que, tirando o governo que ele quer ganhar, o governo e é justo que queira ganhar, nós vamos disputar, é justo que ele queira ganhar, mas não podemos também satanizar a presidente por conta desse tipo. Vamos procurar corrigir, ele ajuda na crítica dele e eu ajudo também criticando o governo, no sentido... Vamos ouvir o deputado Domingos Sávio, o deputado Chico Lopes. Deputado, o que o senhor acha dessa questão das matrizes? Como a gente vai resolver a nossa matriz sem poluir o país? Deputado Chico Lopes tem todo o meu carinho, meu respeito. Eu tenho respeito pela presidente Dilma, ela é a presidente da República e eu jamais atacaria a honorabilidade, a honra da presidente Dilma, mas eu questiono aquilo que foi vendido, entre aspas, o que foi passado para o Brasil, de que ela era uma pessoa competente, preparada, que faria um grande governo. O deputado Chico chegou até a citar, olha, não adianta que se a presidente coloca o ministro não faz, quem coloca o ministro é ela, se o ministro não fizer, que ela tire. Não é? A agência reguladora é um órgão vinculado também ao governo federal. E, infelizmente, passaram algumas a serem politizadas e elas foram criadas
com o conceito de que deveriam ser agências absolutamente independentes para garantir o interesse do país, do cidadão, em diferente partido político. Mas, infelizmente, o que a gente viu foi falta de planejamento, sim. Você, na sua pergunta, na sua colocação, mencionou a transposição de São Francisco. De fato, já se julgou bilhões, mais de 6 bilhões de dólares ali, sem que houvesse o benefício que era esperado, porque a obra fica inacabada, não há planejamento, ela vai sendo aumentada, já há questionamento no Tribunal de Contas de superfaturamento. Vem Belo Vale, Belo Monte, e que é uma obra que se arrasta e demora a ser feita e ainda tem os problemas ambientais. Mas onde que o governo errou nesse processo todo? Ele errou em não planejar de forma correta as alternativas para a matriz energética do Brasil. Lá em 2000, no início da virada do século, quando o PT era oposição e atacou de maneira dura o governo, dizendo que era culpa dele, a situação de racionamento que foi vivida e que vivíamos também uma estiagem, o Brasil inteiro e todos os técnicos viram que nós não podemos ter um país com essas dimensões dependendo só da matriz energética hidráulica, das fontes de energia das grandes usinas, porque baixa o reservatório, vira um caos. Então, lá naquela época, o Lula assumiu já sabendo disso. No entanto, a própria energia eólica que o deputado mencionou, embora tenha havido alguns investimentos, são insignificantes. O triste é ver a falta de planejamento. Por exemplo, na Bahia, tem um grande investimento, inclusive com recursos públicos, da construção de fontes geradoras pelo vento, a fonte de energia eólica, já instalado. Mas não construíram as redes de distribuição, não tem rede de distribuição, então fica aquilo lá parado, sem condição de utilizar. Um outro programa que foi colocado como alternativa, lá atrás, quando ocorreu a primeira grande crise de energia no Brasil, num processo em que o país já vivia o Plano Real, o Fernando Henrique conseguiu estabilizar a economia, o país começou a crescer e aí precisava de energia, ainda veio a seca. Naquela época foi proposto que o país começasse a incentivar as PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, que dão pouquíssimo impacto ambiental e geram energia para pequenas localidades, para pequenas indústrias, com um resultado muito positivo. O governo parou de dar o incentivo adequado para essas pequenas PCHs, elas não tiveram o apoio que precisava ter. E, além disso, o governo comete erros graves com relação à gestão de todo o sistema hidrelétrico nacional e hoje, com todas as termoelétricas funcionando, o custo vai lá nas alturas, o governo sabe disso e diz, olha, a conta nós vamos pagar agora com empréstimos, a conta nós vamos pagar com subsídio, mas vamos acumulando essa conta e damos um aumento no ano que vem acumulado, depois da eleição. Ora, isso é o cúmulo, isso é fazer aí sim é um jogo eleitoreiro com uma situação grave, que é a energia elétrica. A energia é essencial na vida de todos os brasileiros, e nós não podemos fazer uma gestão eleitoreira disso. Eu, ao fazer as críticas ao governo, alguém pode falar assim, você está fazendo um processo eleitoreiro porque você quer mudar de governo, você não apoia o atual governo. Ora, eu estou fazendo uma crítica em cima de coisas reais. Estão aí, o povo está vendo que o governo está errando com a Petrobras, o governo está errando com a Eletrobras, o governo está errando na condução da política econômica, o país está crescendo pouco, o risco Brasil sendo aumentado no mundo inteiro. Agora, vai dizer que, então, lá na Europa, lá nos outros países, é que a oposição é que está lá interferindo para aumentar o risco Brasil? Não, é a má gestão da presidente Dilma. Ela passou a ideia de ser uma boa gestora e, na hora de assumir, eu estou vendo a presidente Dilma viajando o Brasil inteiro, é raro encontrar ela aqui em Brasília. É entregando trator, é entregando diploma de formatura. Eu, quando era vereador, eu fazia muito isso. Hoje ainda faço, no fim de semana, com muita honra. Vou ser paraninfo de uma turma. A presidente da República fazer uma agenda o ano inteiro de entregar trator e deixar de lado os grandes problemas nacionais, preocupado com a sua reeleição. Ora, isso, infelizmente, não é próprio de uma boa gestora. Bom, isso
Infelizmente, a nossa conversa termina por aqui. Essa discussão continua no Congresso. Você botou ele no último tempo. Ele fez o discurso dele muito bem feito. Planejamento. Se eu fosse o ministro do Planejamento, eu renunciaria desse discurso, porque ele está perdendo o tempo dele. Muito obrigada, Mas, de qualquer maneira, Chico valeu Lopes. a democracia. Meu. Muito obrigada, deputado Domingos Sávio. E eu agradeço Vânia. demais a sua audiência. Você continua acompanhando esse debate pela Rádio e TV Câmara e também pela página notícias.câmara.leg.br. Eu te espero nos nossos próximos programas. Até lá.